Olá, estudantes. Meu nome é Márcio Tiani, sou bacharel em Direito e acabo de concluir um mestrado em Mediação e Resolução de Conflitos. Estou gravando esse vídeo a pedido do professor Douglas para compartilhar com vocês a minha experiência de utilizar o Monographs e o Guia da Monografia como orientadores para escrever, para a escrita da dissertação do mestrado. Na verdade, eu já tinha utilizado essas ferramentas duas vezes antes. Eu tenho uma pós-graduação em Filosofia e Teoria do Direito pela PUC Minas e uma especialização em Gestão Pública pela Escola Paulista de Direito. Então, já tinha utilizado essas ferramentas para escrever esses dois TCCs dessas duas outras pós-graduações e já tinham me sido muito úteis. Quando eu ingressei então no mestrado, eu continuei utilizando a ferramenta, utilizei ele para fazer o projeto e depois para escrever os capítulos da minha dissertação de mestrado. Uma coisa que eu acho interessante comentar é que eu fiz por uma universidade da Espanha, a Universidade Europeia do Atlântico, e eu senti uma diferença de como é feita a pesquisa lá e de como aquilo que eu tinha noção do que seria uma pesquisa aqui. Pelo que me contaram aqui no Brasil, os relatos, né, me parece que a pesquisa é muito mais do seu orientador do que sua. Então, você fica muito restrito ao que o orientador acha, o que ele pensa, como ele quer que você redija essa sua dissertação. Muitas vezes você acaba tendo que reescrever muitos capítulos porque não está de acordo com aquilo que o seu orientador acha que tem que ser. No meu caso, foi bastante diferente porque eu senti o tempo todo que a pesquisa era minha. A orientadora, ela se limitou a corrigir a questão da formatação, a questão das normas técnicas. No caso, eu fiz pela APA e não pela ABNT. Não é muito diferente, na verdade, é bem parecido, inclusive, mas na questão do Word eu não precisei fazer aquelas configurações porque o Word já traz como nativa a configuração APA. Mas assim, eu senti isso, eu senti que eu fiquei muito independente. E ao ficar independente, é uma responsabilidade, um peso muito grande, né? Porque você corre o risco de ficar perdido. E eu acredito que eu só não me perdi ao longo do trabalho graças às orientações do Monographs e dos TCC. Eu tive as matérias de metodologia e investigação científica, já tinha tido essas matérias nas especializações, na própria graduação, mas eu nunca tinha tido da forma como o professor Douglas coloca e as orientações. Então é muito simples, é muito fácil de entender. Uma outra dúvida no início a gente tem quando começa a usar o Monographs, mas depois você se adapta e é só seguir o ritmo, seguir a lógica ali do sistema. Então foi muito bom, né? Eu utilizei essas ferramentas e me ajudaram muito, né? Então, de fato, o meu orientador, eu posso dizer assim, foi o professor Douglas e o Monographs. A minha orientadora formal do mestrado, ela ficou um pouco distante, como tem que ser, né? Afinal, parte da premissa de que a pesquisa é do aluno, a pesquisa não é o professor, não é o professor que vai fazer a pesquisa, não é o professor que vai formular o projeto, a pergunta de pesquisa, os problemas, e nem é o professor orientador que vai chegar às conclusões pelo aluno. O aluno tem que fazer isso sozinho. Então, foi uma experiência muito interessante, muito gratificante, muito engrandecedora, né? E foi realmente uma satisfação muito grande utilizar a ferramenta do Monographs e o Guia da Monografia e os vídeos, porque realmente eles foram os meus companheiros passo a passo ao longo desses 2 anos de mestrado. Então, só tenho que agradecer ao professor Douglas e à equipe dele. E ao Monographs também, né? Porque sem ele, com certeza não teria conseguido redigir a minha dissertação de mestrado.